Como é bom, né? Como é bom ter vocês, como é bom ter a igreja aqui juntamente, para que nós possamos aprender a palavra do Senhor. Noite de Santa Ceia, noite de festa, eu quero que você abra a palavra em Lucas, capítulo 22, versículo número 7. Eu quero dizer para os irmãos que algo novo começou a acontecer aqui na igreja. Aleluias! Talvez você que não veio ontem, não veio terça, não veio hoje de manhã na escola dominical, não conseguiu entender ainda o que está acontecendo, mas você vai entender. E algo novo está acontecendo aqui. E quanto mais a gente aprende da palavra de Deus, mais a gente descansa. Porque quanto mais nós aprendemos da palavra do Senhor, nós começamos a compreender a maneira que Ele trabalha na nossa vida. Nós começamos a compreender a maneira que Ele trabalha na nossa família. Nós começamos a compreender como Ele trabalha na igreja, em todos os ciclos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Nós começamos a entender o trabalhar de Deus. Aleluias! Nós temos que observar a palavra. E hoje, quando eu orava aqui, o Senhor colocou no meu coração o versículo bíblico que diz: como o jovem purificará o seu caminho? A resposta é observando a sua palavra. Na própria oração, Deus me deu uma revelação. Nós precisamos observar a palavra do Senhor. E aquele que observa a palavra, ele está observando, ele está cuidadosamente olhando. Isso é observar, não olhar e esquecer daquilo que viu. Observar é você olhar cuidadosamente. Você vai sentir o desejo de mergulhar na palavra. E a palavra, ela é água. Nós vamos sentir o desejo de entrar nesta água. E quando nós entramos nesta água, ela traz cura e ela traz vida. E é isso que nós precisamos. Aleluia! A palavra de Deus, ela purifica para nos dar vida. E nós temos que ter esse anseio no nosso coração de observar a palavra, ter fome da palavra. Não é errado você ir atrás de alguém que está em um sucesso musical aí nos louvores, hoje tem muito disso, mas não esqueça da palavra, porque a palavra que traz aleluia. O louvor é para te preparar para a palavra, e hoje muitas pessoas estão invertendo os valores, mas a palavra é o foco. Lucas, capítulo de número 22, versículo 7. Não pensei em nenhum tema para esta palavra, mas quem sabe Deus me dá no meio da mensagem, eu digo aos irmãos. Lucas, capítulo 22, versículo de número 7. Todos que encontraram, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. E vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta noite. Lucas, capítulo 22, versículo de número 7, diz assim: chegou o dia das festas dos pães asmos, em que portava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa, para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento na qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazeis os preparativos, ou fazei os preparativos. E em tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, não desmerecendo a oração do meu irmão, mas nesta oração eu quero, Pai, me colocar na sua presença, meu Pai, pedir perdão das minhas fraquezas e dos meus pecados, e pedir que o Senhor venha trazer a tua palavra ao nosso coração reveladora, uma palavra que cura, que liberta, uma palavra que transforma. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome o seu assento, glorificando a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler, nós observamos que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos.
Procurem um lugar para que nós possamos festejar a Páscoa, para que nós possamos preparar a Páscoa. E eu já quero dizer aos irmãos que o nosso Senhor não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele deixou-se se despiu de toda a sua glória, deixou-se a sua formosura, e ele estava aqui, e não tinha um lugar sequer, não tinha uma casa, não tinha um quarto, muito menos uma casa, para preparar uma festa, para preparar uma Páscoa. A Páscoa não tinha. Mas nós temos que entender que a Páscoa era uma tradição judaica. Aonde se iniciou-se a Páscoa, irmã Daiane? Quando Deus enviou a 10ª praga no Egito. Um pouquinho antes dela, Deus visitou os hebreus e disseram: vocês precisam matar um cordeiro. Queimem, assem esse cordeiro. Comam este cordeiro. Do sangue vocês passam nos umbrais. O que sobrar, vocês queimem. Porque isso é uma ordem do Senhor. Porque o anjo da morte vai passar pela terra. E aonde estiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai entrar. E eu não estou contando aqui uma lenda. Eu não estou contando aqui uma história que inventaram. Eu estou contando um fato verídico. Isso aconteceu. E a Bíblia diz que quando Deus envia aquela praga, aquela última, o anjo da morte vai passar na casa dos hebreus e dá de cara com o sangue, que simboliza o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Após a saída deles, o êxito, que significa a saída do Egito, eles começaram então a comemorar a Páscoa, para lembrar daquilo que Deus fez, para lembrar dos feitos de Deus, porque eles viveram 400 anos em escravidão, e ali algumas feridas ficaram cravadas nos seus corpos. E eu fiz uma anotação aqui para que os irmãos entendam. Eles usavam algum tipo de alimentação na Páscoa. Quais eram? Os pães asmos. Porque quando eles saíram do Egito, não deu tempo ali de preparar o pão não cresceu, porque o pão não tinha fermento, e eles saíram correndo. Então, na tradução judaica, os pães asmos não podem ter fermento, nada pode ter fermento, para lembrar do dia que saíram do Egito. Qual a outra alimentação que eles usam na Páscoa? As ervas amargas e raízes fortes, para lembrar o tempo de amargura que eles passaram ali no Egito. Essas coisas ficaram cravadas nos corpos dele. Essas coisas criaram cicatrizes na vida dessas pessoas. Eles também usavam das pastas vermelhas, que formavam então, tinham para eles a lembrança de como fosse aquela argamassa de quando eles construíam com os tijolos. São coisas que Deus permitiu que eles se lembrassem. Virou então um costume, mas para que eles não se esquecessem. Água salgada também faz parte da festa da Páscoa, para que eles se lembrem dos dias que eles choravam, dos dias de sofrimento. O ovo também significa a vida, porque a partir daquele momento eles teriam uma nova esperança. A tradução judaica, até nos dias de hoje, a comemoração da Páscoa requer esse tipo de alimentação, para que eles venham se lembrar do seu passado, para que eles venham se lembrar das suas feridas, para que eles venham olhar nos seus corpos e verem as cicatrizes que estão neles. E agora Jesus está aqui, e ele fala: olha, acha um lugar para que nós venhamos preparar a Páscoa. Vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão, segue ele. O detalhe, que Jesus não falou para ele falar com o homem, Jesus falou para
seguir ele, porque o homem não era o dono da casa. Mas segue aquele homem. E os discípulos foram como Jesus falou. E quando chegaram na casa, eles falaram com o dono da casa: o mestre nos mandou aqui para que o Senhor venha nos mostrar o espaço que o Senhor tem para que nós possamos preparar a Páscoa. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu falei para o pastor: que interessante. Até eu perguntei para ela, ela me falou a mesma coisa. A impressão que eu tenho é que o dono da casa tinha o desejo que Jesus entrasse lá, porque o espaço já estava preparado, já tinha um espaço preparado certinho como Jesus queria, Daiane. Aquele homem não esperava que Jesus iria aquele dia, mas talvez aquele homem ouviu falar quem Jesus era e tinha no seu pensamento: como seria bom que Jesus e seus discípulos viessem aqui preparar a Páscoa e comer aqui. Agora Jesus, ele fala: segue o homem, e ele vos mostrará o espaço no cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos. Você tem preparado um lugarzinho para Jesus aí dentro de você? Jesus pode olhar para você hoje e entender que dentro de você existe um espaço que é só dele, um espaço que você preparou para ele, um espaço que você organizou para ele, um espaço que você deixou as mobílias limpinhas, perfeitas, porque o mestre ali é o lugar dele. Dentro de você existe esse espaço. Você responda para você mesmo. Mas agora Jesus Cristo está ali comemorando a Páscoa. E ali a Bíblia vem dizer que ele pega o pão e ele começa a dizer para os discípulos aquilo que estava acontecendo com aquele pão iria acontecer com ele. Ele quebrou, ele moeu o pão. Estava simbolizando que da mesma forma o corpo dele seria moído, o corpo dele seria despedaçado. Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. E quando ele coloca aquele cálice ali naquela taça, ele estava dizendo: assim o meu sangue será vertido na cruz do Calvário. Fazei isto em memória de mim. A partir daquele momento, Deus deu uma ordenança para a sua igreja: se lembre das minhas cicatrizes, se lembre das minhas feridas. Hoje é noite de lembrança. Assim como os judeus olham para trás e olham para as suas feridas, Jesus está dizendo: se lembre daquilo que eu passei por vocês. Eu aprendi que todo propósito de Deus tem um caminho para ser trilhado para chegar no propósito. E Deus, ele nos mostra o propósito, mas não nos mostra o caminho. Porque se ele mostrar o caminho, nós fugimos do propósito. Mas o interessante é que para Jesus, ele sabia do propósito. Qual era o propósito de Cristo? Morrer por nós para nos salvar. Qual era o propósito de Cristo? Nos tirar da escravidão das mãos de Satanás. Qual é o propósito do Senhor? Amar, nos amar. Porque diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E tudo que Deus faz, Jesus, ele repete, porque os dois são um só. Quando Jesus, alguém falava e dava glória para Jesus, Jesus dava glória para Deus. E Deus dava glória para Jesus. Um jogando a glória para o outro. Eu aprendi isso. Quando alguém fala: mestre, o senhor é bom, Jesus fala: não, bom é o meu Pai que está no céu. Um retribuindo ao outro. Jesus, ele sabia do seu propósito. Jesus sabia o caminho que ele ia passar. Aleluia.
ao ponto de ir para o Getsemane e orar. Ele fala para os seus discípulos: ficai aqui um pouquinho e vigiai comigo. Aí a Bíblia diz que ele vai ao espaço de um tiro, acredito nos 50 metros, um tiro lançado com a mão, uns 50 metros. E a Bíblia diz que ele ali dobra os seus joelhos e começa agora a orar. Eu e você não sabemos o caminho que vamos trilhar para chegar no propósito de Deus na nossa vida. Mas uma coisa eu sei: o propósito de Deus vai acontecer na nossa vida. Mas aqui no momento, irmão Sérgio, quando Jesus ele dobra os seus joelhos, ele dá de cara com o caminho que iria passar. Ele vê as pessoas blasfemando contra ele. Ele vê os soldados zombando dele, batendo com caniço na coroa de espinhos que ele recebeu. Ele vê as pessoas cuspindo dele. Ele vê os açoites ali, aqueles ossos se encravando nas suas costas, na sua carne, moendo a sua carne. Ele vê o cumprimento ali do caminho, do propósito de Deus na vida dele. Ele está vendo tudo, ao ponto de ficar com tanta agonia e sofrimento. E ele fala: Pai, se possível, aparta-te de mim este caminho. Este caminho é forte demais. Se possível, aparta de mim. Mas ele fala: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade, Pai. E a Bíblia diz que depois desse momento, irmãos, veio um anjo e o confortava. Aleluias. Porque ele tinha 3 homens ali orando, irmão Eduardo. E quando ele chega lá, eles estão dormindo. E ele fala: vigiai e orai, para que não entrais em tentação, já que a Bíblia diz que eles estavam dormindo um sono, porque a tristeza tinha consumido eles. Eu conversando ali com a pastora Suzana a respeito da palavra, Deus bradou no meu coração, e bradou no coração da pastora. Nós sabemos que alguns tipos de sono são sonos espirituais, que conseguem entrar na nossa vida porque nós demos uma brecha. Aqueles discípulos deram uma brecha naquele dia, a tristeza. Eles deixaram a tristeza consumir ali o coração deles, e Satanás usou essa brecha e trouxe um sono, aonde eles deveriam estar vigiando, aonde eles deveriam estar ali como amigos de Jesus para confortar Jesus. Aí Jesus chega ali, talvez para ser confortado por eles, e eles estão dormindo. Aí Jesus está novamente orando, e a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para confortar Jesus. Diante dessa palavra eu quero te dizer que nós possamos confortar uns aos outros. Aleluias. Porque ainda que você não conforte o seu irmão, Deus vai enviar um anjo para confortá-lo na angústia dele. Deus vai enviar o Espírito de Deus para confortá-lo, para animá-lo. Mas Jesus quer que nós venhamos ajudar uns aos outros. Esse papel é nosso. Que nós não venhamos estar dormindo quando os nossos irmãos estão precisando de nós. Que nós não venhamos estar dormindo, irmãos, mas que nós venhamos estar atentos e perceptíveis, observando quando o irmão está demonstrando que está precisando de algo, talvez nem falando, talvez só olhando para ele, vendo o semblante dele, que nós possamos dizer: está precisando de alguma coisa, irmão? Posso tirar um abraço? Esse papel é nosso. Esse papel é meu, esse papel é seu. E é isso que o Senhor quer, que a sua igreja acorde. Que nós possamos acordar e entender a verdadeira essência do Evangelho, irmãos. Um Evangelho que não se preocupa consigo mesmo. Um Evangelho que não seja egocêntrico, mas que nós venhamos sempre procurar a se preocupar de uma maneira coletiva, uns com os outros. Que nas nossas orações nós possamos orar um pelos outros, clamar um pelos outros, porque hoje você pode estar bem, então ore pelo seu irmão, porque talvez
pode estar fraco, o Senhor não pode estar forte. Ele vai dobrar o joelho e orar por você. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos deixando entrar na nossa vida. No caso dos discípulos foi um sentimento de tristeza. E no seu caso qual é? Qual é a brecha que você está dando para Satanás? Para você viver num sono profundo, para você não estar vigiando, para você não está conseguindo ler a palavra, você não está conseguindo orar. Qual foi a brecha que você deu para Satanás colocar o desânimo em você? Mas hoje é noite de fechar essa brecha. Glórias a Deus. Aleluias. E voltar a orar, e voltar a vigiar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós sabemos que Jesus, ele foi traído com um beijo. Logo após esse momento, Judas, ele vem com os soldados, ele vem com os sacerdotes ali, mandados pelos sacerdotes, e com um beijo ele traz Jesus. O nosso mestre é levado até os governadores, até Pilatos. O nosso mestre ali é questionado no oculto, na calada da noite. Arquitetaram um plano para pegar Jesus, mas a palavra estava se cumprindo. Aleluias. E ninguém pegou Jesus. Jesus se entregou. Jesus sabia de tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus nunca é pego de surpresa, irmão. Não. Jesus não. Jesus sabe de todas as coisas. Mas ele pega a cruz nossa, não dele, e começa a trilhar o caminho, porque ele tinha que chegar no propósito. Ele apanhou 40 menos uma, bateram, moeram Jesus, moeram, foi moído. Colocaram aquela coroa de espinho na cabeça dele. Olha o sofrimento dele. Pegou aquela nossa cruz e seguiu no caminho para o Gólgota, lugar chamado Caveira. Chegaram lá, pregaram as mãos do Senhor, pregaram os pés do Senhor. O crucificaram. Crucificaram o ladrão à direita, crucificaram o ladrão à esquerda. E ali Jesus, quietinho, sem falar nada, como um cordeiro mudo, levado ao matadouro, diz Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à sua pregação? Aqui se manifestou o braço do Senhor, mas ele foi subindo como renovo perante a raiz de uma terra seca. Ali se cumpriu em Cristo a profecia de Isaías. Ele não tinha parecer, nem formosura, e nenhuma beleza vimos para desejá-lo. Ele era o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado no sofrimento, no trabalho, onde quem os homens escondiam o rosto, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Nós o reputamos como ferido, oprimido de Deus, mas ele estava na cruz. Ele estava levando a minha dor, ele estava levando a sua dor, ele estava assumindo o seu sofrimento, ele estava assumindo o meu sofrimento. Glória a Deus. O ladrão da direita ali e o da esquerda, eles morreram. A morte passou por ali e pegou o da direita, pegou o da esquerda. Mas teve um ali que teve um encontro com Deus antes da morte pegar ele. Teve um ali que teve um encontro com a vida antes da morte pegar ele. Aleluias. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, conjecturando, porque eu acredito que o Senhor é o Messias. Aí Jesus, sem força, olha para ele e fala assim: hoje mesmo eu garanto que estarás no paraíso comigo. Que maravilha. E a morte leva o outro, e a morte agora tenta matar Jesus e não consegue. A morte tenta levar Jesus e não consegue. Ele está ali. Pensa comigo. Se naquele dia o anjo da morte foi lá no Egito,
não conseguiu entrar na casa para levar os primogênitos, porque tinha uma gota de sangue de um cordeiro, que já simbolizava Jesus. Imagina agora a morte se deparando com o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Ali não tinha uma gota, Sérgio. Ali o Cordeiro estava sendo imolado, todo ensanguentado. A morte jamais conseguiria levar Jesus. Jesus, sabendo disso, ele fala: Pai, está consumado. Eu entrego o meu espírito. Aleluias. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos. E teve um que não acreditou. E Jesus mostrou a sua ferida. Jesus mostrou a sua ferida. A borboleta passa por um processo antes de virar borboleta. Todos já conhecem essa transformação. E Deus falou no meu coração. Primeiro ela é só uma largatinha, não é, Renato? Ela é uma largatinha. E ninguém dá valor para ela, Renato, quando ela é lagarta. Se bobear, as pessoas pisam em cima dela. Mas ela precisa passar por um processo. E esse processo, que ela entra nesse casulo, esse processo se chama cristalizar, ou seja, entrar em crise. A borboleta precisa entrar em crise. Esse largatinga precisa passar por esse processo. Ele precisa entrar em crise para virar borboleta. Só que ela precisa passar para o processo. Não somos nós que temos que por conta própria entrar na crise, não. Isso é um processo que vai acontecer na vida do crente. É um processo. Nós não vamos lá, pastor, então eu vou sair procurando crise aí. Não, isso é um processo. Vai acontecer. Mas quando esse processo chegar na sua vida, não queira sair dele. Não. Fique o tempo suficiente dentro do casulo de Deus. Porque é nesse casulo de Deus, irmão Eduardo, que é o tempo de deserto que você está. João Batista precisou entrar em crise. Ele foi entrar em crise lá no deserto quando ele era uma criança. Ele entrou no casulo quando ele era uma criança. E ali ele foi sendo transformado, gerado, porque um dia ele iria preparar o caminho do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Que nós não venhamos sair do casulo de Deus. Muitas pessoas não querem passar por esse processo. Pastor, por que eu preciso passar por esse processo? Porque um dia você vai precisar mostrar as suas feridas às pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Você tem feridas para mostrar? Eu quero dizer, se você é cristão, você precisa ter feridas para mostrar. As pessoas precisam ver em você as marcas que o Evangelho causou. As marcas. As pessoas vão ver as feridas em nós, as cicatrizes em nós. Vão ver as cicatrizes. E você vai dizer: hoje eu tenho cicatrizes, mas eu fui ferido. Mas hoje eu tenho cicatrizes, porque Jesus curou as minhas feridas. O que falta hoje é cristãos com cicatrizes, cristãos com vida com Deus. Está doendo, Jesus, mas eu vou continuar no casulo. Está difícil, Jesus, mas eu vou continuar na obediência, porque enquanto eu estou no casulo de Deus, Jesus está me curando. E quando eu sair desse casulo, quando eu sair dessa crise, eu vou voar. Aleluia. Eu vou voar. E eu quero te dizer que Jesus não te chamou para ser uma larvinha. Não. Jesus não te chamou para você ficar no casulo a sua vida toda. Não. Para que Jesus te chamou? Para voar. Jesus
te chamou para voar. Jesus me chamou para voar. Eu não sei em que fase você está. Fique de pé. Eu não sei a fase que você está. Se você é uma pessoa que está fugindo de crises,